Você faria isso com a sua filha levando ela à morte? Os fiéis se reúnem para um culto de ensino, e o tema da noite é uma passagem bíblica controversa, o voto de Jefté, narrado no livro de Juízes, capítulo 11, versículos 30 a 37. Nesse contexto, o pastor Marconi Silva, líder espiritual da comunidade, e a pastora Juliana, conhecida por sua perspicácia e intelectualidade, trazem suas interpretações sobre essa passagem desafiadora da Bíblia, enquanto o pastor Marconi apresenta uma visão mais tradicional, a pastora Juliana questiona e traz uma perspectiva crítica sobre o tema, desencadeando um debate profundo e reflexivo entre os membros da igreja. À medida que o culto avança, os fiéis são levados a refletir não apenas sobre o voto de Jefté, mas também sobre questões mais amplas relacionadas à ética, moralidade e interpretação das Escrituras. O embate entre o pastor Marconi e a pastora Juliana cria uma atmosfera de tensão e aprendizado, enquanto a congregação compreenderá os princípios fundamentais da fé cristã diante de dilemas éticos complexos. Neste contexto de questionamento e busca por entendimento, a história se desenrola, explorando os argumentos apresentados pelos líderes espirituais, as reações dos fiéis e o desfecho do debate sobre o voto de Jefté. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. Em uma quarta-feira ensolarada, os fiéis da Igreja Monte Sinai, localizada em Osasco, São Paulo, se reuniram para mais um culto de ensino. O tema da noite era uma passagem bíblica controversa, o voto de Jefté, narrado no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30. O pastor Marconi Silva, renomado profeta e líder espiritual da comunidade, subiu ao púlpito para conduzir a reflexão. Com sua voz grave e autoritária, ele começou a explicar o contexto histórico e as nuances do voto feito por Jefté a Deus em um momento de desespero e urgência. Enquanto o pastor Marconi expunha suas interpretações sobre o sacrifício da filha de Jefté como cumprimento do voto, a pastora Juliana, uma mulher de personalidade forte e intelectualidade aguçada, ergueu-se no banco onde estava sentada, com olhos flamejantes de indignação. Ela interrompeu o pastor e questionou suas interpretações. Juliana argumentou apaixonadamente que o voto de Jefté não deveria ser visto como um exemplo a ser seguido atualmente, pois refletia uma compreensão cultural e religiosa ultrapassada, baseada em práticas de sacrifício que não condiziam com o amor e a misericórdia de Deus. O embate entre o profeta e a pastora reverberou pelas paredes da igreja, dividindo a congregação em opiniões divergentes. Alguns membros apoiavam fervorosamente as palavras do pastor Marconi, enquanto outros, influenciados pela eloquência e racionalidade da pastora Juliana, começaram a questionar suas próprias crenças e interpretações da Bíblia. Enquanto a discussão se intensificava, um clima de tensão pairava sobre a congregação. O pastor Marconi e a pastora Juliana representavam visões teológicas opostas, cada um defendendo sua perspectiva com fervor e convicção. Conforme a discussão fervia, os fiéis buscavam nas Escrituras orientações sobre o assunto debatido. Um membro da congregação levantou-se e recitou o versículo de Miqueias 6, 8, que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Essa citação trouxe uma pausa ao debate, fazendo com que os presentes refletissem sobre os
Princípios fundamentais da justiça e da misericórdia. Tanto o pastor Marconi quanto a pastora Juliana reconheceram a importância desses valores na interpretação das Escrituras. Com isso, o culto prosseguiu em um clima de busca pela compreensão mútua e pela reconciliação das diferentes interpretações bíblicas. No capítulo 11 do livro de Juízes, encontramos a história de Jefté, um dos juízes de Israel. Jefté era filho de uma prostituta, sendo rejeitado por seus meio-irmãos, que o expulsaram de sua casa. No entanto, quando os amonitas atacaram Israel, os líderes de Gileade lembraram-se de Jefté por sua habilidade como guerreiro e o chamaram de volta para liderar o exército contra os amonitas. Antes de entrar em batalha, Jefté fez um voto ao Senhor, prometendo sacrificar como oferta quem quer que saísse de sua casa para encontrá-lo quando ele voltasse vitorioso da batalha. Jefté estava esperando um animal, mas, para sua consternação, sua única filha, sua filha única, saiu para encontrá-lo com pandeiros e danças em comemoração à sua vitória. Assim que viu sua filha, Jefté rasgou suas roupas em desespero e lamentação. Ele explicou a situação para sua filha, revelando-lhe o voto que havia feito ao Senhor. A filha de Jefté aceitou seu destino com coragem e pediu apenas 2 meses para lamentar sua virgindade nas montanhas com suas amigas. Depois dos 2 meses, Jefté cumpriu seu voto ao Senhor, e sua filha voltou para casa, onde ele a sacrificou como oferta que havia prometido. Esta passagem é uma das mais difíceis de compreender na Bíblia devido ao voto extremo feito por Jefté e à subsequente realização desse voto, que envolve o sacrifício de sua própria filha. Ela levanta questões profundas sobre ética, moralidade e interpretação das Escrituras. Muitos estudiosos e teólogos debatem sobre o significado e a intenção por trás desse voto, e como ele se alinha, ou não, com a vontade de Deus. Diante da situação delicada e controversa apresentada pela passagem de Juízes 11, 30 ao 37, pastor Marconi Silva retomou a palavra, trazendo clareza sobre o tema dos sacrifícios humanos na perspectiva bíblica. Ele começou explicando que, ao longo das Escrituras, encontramos diversos relatos de sacrifícios de animais como parte da prática religiosa em diferentes contextos culturais da época. No entanto, ele enfatizou que a Bíblia não promove ou endossa sacrifícios humanos como parte do plano divino. O pastor Marconi citou passagens como Levítico 18, 21, onde Deus proíbe expressamente os israelitas de oferecerem seus filhos como sacrifícios a Moloque, e Deuteronômio 12, 31, onde Deus condena veementemente essa prática como abominável aos seus olhos. Além disso, ele revisitou a história de Abraão e Isaque como um exemplo de como Deus não requer sacrifícios humanos para demonstrar devoção ou obediência, ao contrário da situação de Jefté, onde a promessa de um voto extremo levou à tragédia. A história de Abraão e Isaque mostrou que Deus forneceu um cordeiro como substituto para o sacrifício humano, demonstrando sua misericórdia e provisão. Com base nesses princípios, o pastor Marconi concluiu que, embora a Bíblia relate diversos eventos envolvendo sacrifícios, especialmente na era do Antigo Testamento, isso não significa que Deus aceite ou promova sacrifícios humanos como parte de sua vontade. Pelo contrário, a mensagem central das Escrituras é a importância da justiça, misericórdia e obediência a Deus, sem a necessidade de sacrifícios extremos ou inapropriados. Essa explanação do pastor Marconi trouxe um entendimento mais profundo e espiritual sobre o tema dos sacrifícios na Bíblia, auxiliando a congregação a discernir os princípios fundamentais da fé cristã em relação às práticas religiosas do Antigo Testamento. Após a explanação do pastor Marconi sobre os princípios bíblicos relacionados aos sacrifícios e à vontade de Deus, a pastora Juliana pediu a palavra para acrescentar sua perspectiva ao debate. Com voz firme, ela citou o versículo de Eclesiastes 5, 4: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Essa passagem enfatiza a importância da seriedade e responsabilidade ao fazer um voto a Deus, destacando que ele não se
Agrada daqueles que fazem votos levianos ou tolos. A pastora Juliana contextualizou esse versículo com a história de Jefté, ressaltando que, embora Jefté tenha feito seu voto em um momento de desespero e urgência, ele era responsável por cumprir o que prometera ao Senhor. No entanto, ela levantou a questão sobre se o voto feito por Jefté representava realmente a vontade de Deus, considerando o resultado trágico e a falta de orientação divina direta na situação. Juliana argumentou que, mesmo que Jefté tenha cumprido seu voto, isso não significa necessariamente que sua ação foi aprovada por Deus. Ela enfatizou a importância de discernir a vontade de Deus com sabedoria e discernimento, buscando sempre a justiça e a misericórdia em todas as circunstâncias. O debate entre o pastor Marconi e a pastora Juliana continuou, com ambos apresentando argumentos fundamentados nas Escrituras e buscando entender mais profundamente a vontade de Deus em relação aos votos e sacrifícios. A congregação estava envolvida e atenta, refletindo sobre as questões levantadas e buscando discernir a verdade em meio à complexidade da passagem de Juízes 11, 30 ao 37, diante da interpelação da pastora Juliana e da citação do versículo de Eclesiastes 5, 4. O pastor Marconi Silva tomou a palavra novamente para responder, embasando-se em uma interpretação direta das Escrituras. Ele ressaltou que a mensagem central das Escrituras é a santidade e o valor da vida humana aos olhos de Deus. Em sua resposta, o pastor Marconi citou o ensinamento de Jesus registrado em Mateus 22, 37 ao 40, onde ele resume os mandamentos como amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si. Ele destacou especialmente o mandamento "Não matarás", Êxodo 20, 13, que reflete a santidade da vida humana e a proibição de ações que vão contra esse princípio. Marconi enfatizou que, independentemente de estudos teológicos ou interpretações humanas, a essência da mensagem bíblica é a preservação da vida e a prática do amor ao próximo. Ele reforçou que a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi para trazer salvação e vida abundante, João 10h10, não para promover sacrifícios humanos ou atos de violência. Ao citar esses versículos e princípios bíblicos, o pastor Marconi sublinhou a importância de se compreender a vontade de Deus por meio de uma lente de amor, misericórdia e respeito pela vida humana. Ele encorajou a congregação a meditar sobre esses ensinamentos e aplicá-los em suas vidas diárias, reconhecendo a sacralidade de cada alma aos olhos de Deus. A resposta do pastor Marconi contribuiu para uma reflexão mais profunda sobre o tema em debate, fornecendo uma perspectiva bíblica clara e direta sobre a importância da vida e do amor ao próximo. A congregação ouviu atentamente suas palavras, ponderando sobre a aplicação prática desses princípios em suas vidas e na compreensão das Escrituras Sagradas. Após as explanações do pastor Marconi e da pastora Juliana, a congregação aguardava com expectativa para compreender que tipo de votos seriam aceitos por Deus. À luz das Escrituras, o pastor Marconi, com serenidade, tomou a palavra novamente e dirigiu-se à congregação, destacando 3 versículos. Números 30, 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento para assumir uma obrigação. Bíblicos que refletiam a essência dos votos aceitos por Deus. Números, ele não poderá violar sua palavra, ele deve fazer tudo o que saiu de sua boca. Este versículo enfatiza a importância da seriedade e do cumprimento dos votos feitos ao Senhor, demonstrando a responsabilidade que acompanha as promessas feitas a Deus. Salmo 76, 11. Prometa ao Senhor o seu Deus e cumpra os seus votos. Todos os que o rodeiam devem trazer presentes para aquele que é temível. Aqui, o salmista destaca a importância de cumprir os votos feitos a Deus, reconhecendo sua santidade e poder. Isso implica em uma entrega sincera e comprometida diante do Senhor. Eclesiastes 5, 5. Melhor é não votares do que votares e não cumprires. Este versículo reforça a ideia de que é preferível não fazer um voto do que fazê-lo e não cumpri-lo. Demonstra a seriedade com que Deus encara os compromissos assumidos diante dele e a importância de uma vida de
Integridade e fidelidade. Ao destacar esses versículos, o pastor Marconi enfatizou a necessidade de fazer votos com sinceridade de coração, comprometimento e prontidão para cumpri-los diante de Deus. Ele encorajou a congregação a refletir sobre suas próprias promessas e compromissos com o Senhor, buscando sempre a fidelidade e a obediência em sua jornada espiritual. A pastora Juliana, concordando com os ensinamentos apresentados pelo pastor Marconi, acrescentou que os votos aceitos por Deus são aqueles que refletem uma entrega genuína e sincera do coração humano, alinhados com os princípios de amor, justiça e misericórdia estabelecidos nas Escrituras. Dessa forma, tanto o pastor Marconi quanto a pastora Juliana enfatizaram a importância de fazer votos ao Senhor com seriedade e comprometimento, cumprindo-os fielmente em todas as circunstâncias. A congregação ouviu atentamente esses ensinamentos, buscando aplicá-los em suas vidas e em sua relação com Deus. Se você chegou até aqui na nossa reflexão sobre o voto de Jefté, gostaríamos de ouvir a sua opinião. Seria valioso para nós saber como você interpreta essa passagem bíblica e se você faria um voto semelhante ao de Jefté. Por favor, deixe o seu comentário abaixo compartilhando a sua opinião. Sua contribuição é importante para enriquecer o nosso diálogo e aprofundar nossa compreensão sobre este tema tão relevante, que possamos continuar crescendo juntos em conhecimento e fé. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix. Abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças.